Morì in quarantena. Sorry, tu kita harus sering tolong. What a weird. What about your setup? How many screens? What kind of keyboard? Is there something interesting? What kind of IDE, Emacs Vim, or something modern? Linux? What operating system? Laptop? Or any interesting thing that brings you joy? So I kind of migrated cultures where early on through all of game dev, there was sort of one culture És there, um mega which was gênio. really quite distinct from the more the Silicon Valley venture, Right. culture for things. They're different groups and they have pretty different mores in the way they think about things. And I still do think a lot of the big companies can learn things from the hardcore game development side of things, where it still boggles my mind um, how hostile to debuggers and IDEs that so much of the kind of big money, get billions of dollars, Silicon Valley Host? venture backed funds are. Oh, that's interesting. Sorry. So you're saying What do you mean hostile? big companies like Google and Meta are hostile to They are the not big on debuggers and IDEs. Like, so much of it is like Emacs why? Vim for things, and Huh. we just assume that debuggers don't work most of the time for the IDE. systems. And a lot of this comes from a sort of Linux bias on a lot of things, Hmm. where I did come up through the personal computers and then the DOS and then I am Windows, and it was Borland tools and then Visual Studio and So you Visual. appreciate debuggers. Very much so. I mean, a debugger is how you get a view into a system that's too complicated to understand. I mean, anybody that thinks just read the code and think about it, that's an insane statement. You can't even read all the code on a big system. You have to do experiments on the system. And doing that by adding log statements, recompiling, and rerunning it is an incredibly inefficient way of doing it. I mean, yes, you can always get things done, even if you're working with stone knives and bear skins. That is the mark of a good programmer, is that given any tools, you will figure out a way to get it done. But it's amazing what you can do with sometimes much, much better tools, where instead of just going through this iterative compile, run, debug cycle, you have the old Lisp direction of like you've got a REPL and you're working interactively and doing amazing things there. But in many cases, a debugger has a very powerful user interface that can stop, examine all the different things in your program, set all of these different breakpoints. And of course, you can do that with GDB or whatever there, but this is one of the user interface fundamental principles, where when something is complicated to do, you won't use it very often. There's people that will break out GDB when they're at their wits' end and they just have beat their head against a problem for so long. But for somebody that kind of grew up in game dev, it's like they were running it in the debugger anyways before they even knew there was a problem. And you would just stop and see, what was happening. And sometimes you could fix things even before you know,
even before you did one compile cycle, you could be in the debugger and you could say, well, I'm just going to change this right here. And yep, that did the job, and fix it and go And on. for people who don't know, GDB is a sort of popular, I guess, Linux debugger, primarily for C++. Maybe. They handle most of the languages, but Okay. it's, it's based on C as the original kind of Unix heritage. And it's kind of like command line. It's not user friendly. It doesn't allow for clean visualizations. And you're exactly right. So you're using this kind of debugger usually when you're at wit's end and there's a problem that you can't figure out why by just looking at the code. So you have to find it. That's how I guess normal programmers use it. But you're saying there should be tools that kind of visualize and help you as part of the programming process, just a normal programming process to understand the code deeper. Yeah, when I'm by working debugging it. on like my C code, I'm always running it from the debugger. Just I type in the code, I run it. Many times the first thing I do after writing code is set a breakpoint and step through the function. Now other people will say it's like, "Oh, I do that in my head." Well, your head is a faulty interpreter Yes. of all those things there, and I've written brand new code. I want to step in there and I'm going to single step through that, examine lots of things and see if it's actually doing what I expected it to. It is a kind of companion, the debugger. Like you're now coding in an interactive way with another being. The debugger is a kind of dumb being, but it's a reliable being. That is an interesting question of what role does AI play in that kind of with codecs and these What do you kind mean of AI? ability to generate code. That might be you might start having tools that understand the code in interesting, deep ways that can work with you. Because there's a whole spectrum there from static code analyzers and various kind of dynamic tools there up to AI that can conceivably grok these programs that literally no That's human strange. can understand. They're too big, too That's intertwined, and too trending. interconnected. Nothing trash. But it's not beyond the possibility of understanding. It's just beyond what we can hold in our heads as kind of mutable state while we're working on things. And I'm a big proponent again of things like static analyzers and some of that stuff where you'll find some people that don't like being scolded by a program for how they've written something where it's like, oh, I know better. And sometimes you do, but that was something that it was very, very valuable for me when, and not too many people get an opportunity like this to have. This is almost one of those spiritual experiences as a programmer, an awakening to the id Software code bases were a couple million lines of code. And at one point, I had used a few of the different analysis tools, but I made a point to really go through and scrub the code base using every tool that I could find. And it was eye-opening where we had a reputation for having some of the most robust, strongest code, where there were some, great things that I remember hearing from like Microsoft telling us about crashes on Xbox. And we had this tiny number that they said were probably literally hardware errors. And then you have other significant titles that just have millions of faults that are getting recorded all the time. So I was proud of our code on a lot of levels, but when I took this code analysis squeegee through everything, it Hmm. was shocking how many errors there were in there. Things that you can say, okay, this was a copy paste, not changing something right here. Lots of things that were, the most common problem was something in a printf format string that was the wrong data type that could cause crashes there. And you really want the warnings for things like that. Then the next most common was missing a check for null that could actually happen, that could blow things up. And those are obviously like top C things. Everybody has those problems. But the long tail of all of the different little things that could go wrong there, and we had good programmers and my own code, stuff that I'd be looking at. It's like, oh, I wrote that code. That's definitely wrong. We've been using this for a year, Hmm. and it's this submarine, this mine sitting there waiting for us to step on. And it was humbling. It was, and I reached the conclusion that anything that can be syntactically allowed in your language, if it's going to show up eventually in a large enough code base. You're not going to, good intentions aren't going to keep it from happening. You need automated tools and guardrails for things. And those start with things like static types or even type hints in the more dynamic languages. But the people that rebel against that basically say that slows me down doing that, there's something to that. I get that. I've written, I've cobbled things together in a notebook
I'm like, wow, this is great that it just happened. But yeah, that's kind of sketchy, but it's working fine. I don't care. It does come back to that value analysis where sometimes it's right to not care. But when you do care, if it's going to be something that's going to live for years and is going to have other people working on it, and it's going to be deployed to millions of people, then you want to use all of these tools. You want to be told it's like, no, you've screwed up here, here, and here. And that does require kind of an ego check about things where you have to be open to the fact that everything that you're doing is just littered with flaws. It's not that, oh, you occasionally have a bad day. It's just whatever stream of code you output, there is going to be a statistical regularity of things that you just make mistakes on. And I do think there's the whole argument about test-driven design and unit testing versus kind of analysis and different things. I am more in favor of the analysis and the stuff that just like you can't run your program until you fix this, rather than you can run it and hopefully a unit test will catch it in some way. Yeah, in my private code, I have asserts everywhere. Yeah. It just there's something pleasurable to me about sort of the dictatorial rule of like this should be true at this point. In too many times, Come and listen to the idiot! Hey, everybody! The made idiot's on! mistakes that shouldn't have been Hey. made. Obrigado pelo And I raid. would Thank you for the assume raid. I wouldn't be the kind of person that would make that mistake, but I keep making that mistake. Therefore, an assert really catches me. Para quem gosta de game dev, eu estou a olhar para o Karma a falar. Really helps all the time. So my code, I would say like 10 to 20% of my private code just for personal use is probably And asserts. they're active comments. And it's one of those It's an things that in active theory comment, they don't make any difference to the program. And if it was all operating the way you expected it would be, then they will never fire. But even if you have it right and you wrote the code right initially, then circumstances change. The world outside your program changes. And in fact, that's one of the things where I'm kind of fond in a lot of cases of static array size declarations, where I went through this period where it's like, okay, now we have general collection classes. We should just make everything variable. Because I had this history of in the early days, you get Doom, which had some fixed limits on it. Then everybody started making crazier and crazier things, and they kept bumping up the different limits, this many lines, this many sectors. And it seemed like a good idea. Well, we should just make this completely generic. It can go up to whatever. And Eu não consigo não there's ver este cases where vídeo até ao that's the fim. Eu right estou a thing to tentar, do, but it vou also ser honesto, eu estou a tipo, ok, vou ver um bocadinho, um minuto, e vou imediatamente a jogar Castlevania. E então o que aconteceu é que já estou em 10 the minutos. other aspect of the world changing around you is it's good to be informed when the world has changed more than you thought it would. And if you've got a continuously growing collection, you're never going to find out. You might have this quadratic slowdown on something where you thought, oh, I'm only ever going to have a handful of these, but something changes and there's a new design style, and all of a sudden you've got 10,000 of them. So I kind of like, in many cases, picking a number, some, nice round power of 2 number, and setting it up in there and having an assert saying it's like, hey, you hit this limit. You should probably devia think, começar a usar are assertos. the choices that Vamos falar de you've made assertos. around all of this still relevant if somebody's using 10 times more than you thought they would. Yeah, this code was originally written with this kind of worldview, with this kind of set of constraints. You were thinking. Olha, of este the world apresentador in parece this way. drogado. If something breaks, that means you got to rethink the initial stuff, and it's nice for it to do that. Is there any stuff like keyboard or monitors? I'm fairly pedestrian on a lot of that, where I did move to triple monitors like in the last several years ago. I had been dual monitor for a very long time, and A minha gráfica nem sequer dá para and it ter was one 3 of those monitores. things where probably years later than I should have, I'm just like, well, the video cards now generally have 3 output ports. I should just put the third monitor up there. That's been a Se calhar bit of até tenho, eu win. não, I've been very não happy vi. with Mas... that. Yeah. But no, I don't have fancy keyboard or mouse or anything really. So the going key on things with is that. an IDE that has helpful debuggers, has helpful tools. So it's not the Emacs Vim route, and then Diet Coke. So I did spend, I spent one of my week-long retreats where I'm like, okay, I'm going to make myself use, it was actually Classic VI, which I know people will say you should never have done that. You should have just used Vim directly. But, I gave it the good try. It's like, okay, I'm being in kind of classic Unix developer mode here. And I worked for a week on it. I used Anki to like teach myself the different little key combinations for things like that. And in the end, it was just like,
all right, this was kind of like my Civil War reenactment phase. It's like I'm going out there doing it like they used to in the old days. And it was kind of fun You're in that offending regard. so many people right now. But They're it was. screaming as they're listening to this. So again, the out is that this was not modern Vim, but still, yes, I was very happy to get back to my Visual Studio at the end. Yeah, I'm It actually was I a Visual struggle with this Studio. a lot because so I use a Kinesis keyboard and I use Emacs primarily. And I feel like I can exactly as you said, I can understand the code, I can navigate the code. There's a lot of stuff you could build within Emacs with using Lisp. You can customize a lot of things for yourself to help you introspect the code, like to help you understand the code and visualize different aspects of the code. You can even run debuggers, but it's work. And the world moves past you, and the better and better ideas are constantly being built, and that puts kind of I need to take the same kind of retreat as you're talking about, but now I'm still fighting the Civil War. I need to kind of move into the 21st And century. it does seem like the world is, or a large chunk of the world is moving towards Visual Studio Code, which is Yeah. kind of interesting to me. Yes. Again, it's the Yes. JavaScript Até o ecosystem Dike on usa the isso one no hand, Unity. and IDEs are one of those things that you want to be infinitely fast. You want them to just kind of immediately respond. And like, I mean, heck, there's someone I know, I'm an old school game dev guy that still uses Visual Studio 6. And on a modern computer, Oh, Dike, mas isso everything is funciona. just Tem absolutely IntelliSense? instant on Ver? something like Deve that ter. because it was made to work Não, on a acho que não. Eu computer lembro que that's tu não estavas a 10,000 conseguir. or 100,000 times slower. So just Tipo, se tu tivesse uma determinada classe, não sabias quais eram. Não tinha autocomplete para as funções delas, nem nada. everything happens immediately, and all the modern systems just feel, they Tipo, feel so input. crufty when O input não era de género, olha, dá para ver aqui, tu. I don't know. Tenho que ir ao Google. Tenho que ir ao Google ver qual é que é o key. and it's like, oh, why is this Deve refreshing the haver. screen and moving around Oh. and updating over here, and something blinks Eu vi down esse there, code. and you should update this. And Duvido que não there's, tenha para o Unity. there are things that we've Okay. lost with that incredible flexibility, but lots of people get tons of value from it, and I am super happy that seems to be winning Huh? over even a lot of the old Vim and Emacs people, that they're kind of like, hey, Visual Studio Code's maybe, not so bad. That Yeah. may be the final peacekeeping solution where everybody is reasonably 10 horas. happy with something like that. Olha, mas está aqui. Podes fazer download. Deve funcionar, não? Isto já fizeste, não é? A única coisa que falta é o IntelliSense. Portanto, podemos chegar à conclusão que existe. Duvido. Pá, é de muito diferença. Also, como é que é? Para jogar Sonic? Quero muito jogar Sonic. Problema. Não tenho 70 euros para o Sonic. Tenho 70 euros para dar de comer ao cão. Tenho 70 euros para ir jantar à fofinha. Tenho 70 euros. Muita coisa. Mas para o Sonic. €50? 20 euros. Fosse só assim. Estes esportes de merda. Obrigado, Konami. Alt Enter. Bem, são 11 da noite. Finalmente está na hora de começar a jogar um videojogo. Olha, chegaste a que ponto chegaste a que ponto como é que chama? No teu jogo? No teu Unity Development. Hoje descobri que hoje fui ver se a minha conta de GitHub ainda existia. Eu não uso mesmo aquilo. Devia espetar a experiência que eu... Sabes que eu há uns tempos estava a fazer um jogo para experimentar o que seria um Space Invaders. Podia espetar aquilo no GitHub, realmente.
que é que eu ia? Ah, isto é um coliseu. Ah, ok. Eu acho que vou um gauntlet e levar porrada. Saltar existe, mas está bem estranho. Pois, eu lembro que estavas a dizer que não querias que o boneco saltasse logo, não é? Então olha para aquilo e pensar. Que eu não sei se tu queres que o salto controle a animação. Ai, desculpa. Eu não sei se tu queres que a animação do salto controle a movimentação da boneca. Não sei se queres isso. Eu tenho coisas para cima, claro. Porque a animação para estar mais accurate. Estou a ver o feel do salto. Pois, mas olha, o que eu não sei, daqui, é como é que estás a controlar o salto. Se é através da animação ou se é através do player controller ou script. Not be able to use DSS. To enter you all you may be rewarded for your effort. Ok, isto é. Ok, então não é a animação que controla o salto. Só altera a posição do boneco. Caso gostes desta música, o que é que achas? É fixe. Oh, that's how this gauntlet works? That's how Mafia. Isto não deve ser nada um bug da Konami, nem nada. Fuck, isto é tão lazy este parte. Obrigado. Já me fodi. Morri. E aposto. Ah, a música de morrer tem. That's pretty cool. Hey man, good work, Konami. Olha, eu podia fazer um save state ali. Não há problema, pois não. Mas olha, o que é que está estranho no salto? Como é que estás a fazer? Está-se com força? Por acaso eu gosto do conceito de força. Ou seja, tens uma gravidade constante, não é? E depois tens uma força. Cada vez que carregas no botão de salto, ele aplica a força. E vai contra a gravidade. Eu gosto disso. Vou fazer save state. Uma pessoa que não gosta do Dark Souls,
faço save state aqui porque eu não tenho paciência para fazer o caminho. Não, mas sério, esta banda sonora. Lindo. Really? Mas parece-me que o move não parece apropriado para salto. Teria que ver a documentação ou ver como é que o pessoal normalmente faz. Mas serão que o move não é apropriado. Ai. Mesmo assim, tipo, em princípio, quando pensas como é que coisas não, geralmente se movem, ou como é que seria o design da coisa, olho para isso e penso, eu não acho que seja aquilo que melhor vai ajudar a controlar o movimento dos solos, tipo, até porque forças ajuda a ter coisas tipo a pensar como é que vai ser com o arco do sol. Isso, né? Parece-me que vai haver. Se quiseres ter arcos específicos só com o move, parece que vai ser muito mais manhoso. Não sei usar o chicote. Chicote, como dizem os ingleses. Puta do touro, mano. Ándale, ándale. Mas podemos pesquisar, não? Eu não sei o que é que pesquisaste, eu não estava 100% atento. O Watson estava aqui, estávamos assim, com o teu stream aberto e não totalmente atento. Mas é daquelas coisas que pode pesquisar, tipo, pesquisar por, ei, o que é que o pessoal costuma fazer e o que é mais tranquilo para mim, não é? Mas também depende do teu da tua intenção, do que é que queres. Holy shit! What the fuck? Eu não consigo desviar-me deste arco, meu. Ah, sim consigo. Ok, tem que ser com slides, mas eu não sei bem como é que vai ser este slide. Tudo bem, mas podes usar o tutorial como base, mas também ir ao mesmo tempo só ver mais ou menos o que é que o pessoal costuma fazer para saltos, não é? Porque para mover, eu acredito que seja. Whatever. O move, em princípio vais fazer só forward, não é? A menos que carregues no... Ai não vais nada porque ele vai se mover para onde está o analógico. Oh. Não sou bom a lutar contra tigres. Pois, não precisas de power, não é assim que ele se mexe. Power seria para gun controls tipo Resident Evil.
Vou ser honesto, não sei como é que ganho isto. Este touro está a andar de costas. E lá, touro. Touro. Acho que não tenho capacidade de jogador para passar isto agora. Olá pessoal, Pedro Grifo aqui. Quantas mais vezes é que devia tentar isto? Olha, não muitas mais. Oi, ele voltou para trás? Oh! Fui correr atrás da petrificação. Petrification. John Petrification. Oh, what the fuck, mate? Okay, mate? Jogador. Isto foi um momento muito jogador. É pá, isto não. Mas porquê que não tem música? Ah, eu também disto. Hum. Ok. Sure. Ah, tipo o quê? 3 salas? Foda-se. Au. Au! Merda dos ângulos que eles fazem quando estão a. A melhor parte é a música, não é? Oh, Aleph. Então e o Hunt Showdown? Eu não sei escapar desta coisa verde, meu. Ui, escapei.
putas das bruxas, meu. Essas morrem com 10 hits. Morri. Tenho-me deitado muito tarde e acordado cedo. Ainda não joguei. Mas já viste? Funciona com o YouTube, a gráfica nova. Daqui. O Aleph comprou uma gráfica nova. Dá para jogar Minecraft? Gosto mesmo desta música. Como é que isso funciona no. Como é que isso aguenta no Roblox? Olha, Roblox. Já viste o Sonic no Roblox? É muito louco. Uau! Aproveitaste e limpaste o pelo, pois. E instalaste bem a gráfica? Muito bem. Este homem é um instalador. Este homem é o Linus Tech Tips, vezes melhor ainda. Olha, mas que jogador louco. Jogador louco. Mas oh mano, as minhas questões são muito importantes. Toda bruxa. Não me digas que afinal são 3 hits. Olha para isto, está a ocupar o ecrã todo. Estes gajos devem ser para aí 70 hits. É que nem sequer me preocupo, não é? Oh, uou, louco. Vocês precisam, sabes onde é que entra o buraco? E sabes que um Tech Bro é uma designação muito específica. O Tech Bro é o programador que é o gajo que investe em Bitcoin. E é um bocado cabeça vazia. Qual será a arma indicada para derrotar a... Filhos da puta! Carrego para cima este comando de merda que dá-me a carregar-me para o lado, meu. Esta merda, mano. Estou fodido. Estou chateado. Cupsh. Depois não deixam usar DSS. Ok, bro. Esta é a última sala. Tem que haver um truque contra... Não me digas, é isto? Não. Então não sei. É ser mesmo muito bom a escapar a... estes padrões? É que este veio mesmo, é mesmo homing. Primeiro tem que saber onde é que elas vêm. E depois tem que... sei lá, dar slide. Aquilo parece ser homing, aquilo parece adaptar-se para onde eu vou. Oh, filho da puta, ele não se prepara, sequer. Mano, não estou a gostar. Os palhaços não são uns palhaços, meu. Não deu para saltar, estava preso no level up. Isso ou o lag do chicote? Eu não sei se dá para reparar, mas este chicote tem um lag mesmo muito grande. Oi?
tipo, cada vez que fazes uma ação, ficas preso horas. Ou seja, só atacar é um commitment muito grande. Ok. Pronto, já me fodei. E não só isso, também a starting animation disto é Mas pronto, no meio disto tudo, o que eu não percebo mesmo é como escapar aos gajos. Aos gajos verdes. Dá para perceber? Damn. E o como é que se diz o início do ataque? O frame data do início do... Dá para perceber que é tipo, demora 50 anos também? Oi? Mas pronto, it is what it is. Eu gosto deste jogo. A memória que eu tinha dele, eu joguei quando era miúdo. A memória que eu tinha dele é que é um jogo chato, mas que no fim do dia depois gostei dele. Oh my god, so much damage. Quando estás com aquilo, eu cheiro-me que é quando estás com um status effect qualquer, neste caso petrificado, quando levas damage depois é muito damage. Eu sinto que isso aconteceu, por exemplo, quando havia uns bichos que me estavam a congelar e quando me acertavam depois de estar congelado era um cagalhão de damage. Faz a cena outra vez. Três. Eu não sei como é que se faz isto. Oh, werewolf. Depois não, há outra coisa no movimento. Correr, tens que dar double tap. Se vocês repararem, muitas vezes o meu boneco está tipo a andar, mas está tipo a dar tap. E sou eu a tentar correr e não conseguir. Corre. Oi? Oh man, são 11h20. Que horas é que vocês se vão deitar? Eu não devia deitar muito tarde. Well, that was nice. Oh. PG. Jesus. Giga damage. Nice. Corre! Este D-pad está todo desfeito. Mas acho que posso substituí-lo depois, no outro dia. Quer dizer, não. Emprestei as minhas ferramentas ao Watson. Para ele abrir o comando dele. Fuck, estou sem ferramenta. Emprestei-as hoje. Como é que ele veio com aquilo na mesma? Oh my god! Eu quando está a puta da bruxa, vou dizer que consigo foder-lhe a boca, não? Ui, é mais uma sala? Oh shit! Did I do it? Não me digas.
Vai ter mais outro Gauntlet. Tem um Gauntlet para trás e um Gauntlet para frente. Mas olha, estou quase a falecer. Espera. Pera. Eu podia ter ido para a esquerda. Eu podia ter ido para a esquerda, mas não. A partir do momento em que optei não ir, fiquei stuck. Holy shit! Stuck as in. Eu não posso explorar mais do Coliseu. Não é? Ou estou a perceber mal? Acabou. Pronto, já me fodi. Estou a pensar no que é que eu... Tento outra vez. No mind power for... Eu acho que o melhor é usar isto. Caga dos sinais dos outros, maninho. Oi? Não percebo os padrões que eles estão a ter a voar. Sure. Oh, tá bem. Não sei escapar disto. My bad. I don't know how to do it. A maneira como ele me persegue, não é? Okay, that's one way. Muito difícil. E as bruxas são supostamente easy. Easy difficultation. Mas caramba, se eu conseguir isto tudo, o que é que será que eu ganho? Um super hiper chicote? Pedro Grifo aqui. Um touro a arder. Morreu. Isso é que é importante. Não. Ok. Sobrevivi
sobrevivi a uma situação e depois é suposto eu continuar a ir ver mais situações. É chato. Eu não sou forte. Ui, pro dragulho boy? E ó, manos. Muito louco. E é assim, eu mando-me assim para contra. Ei. Mano, que situação. Maninho. Nenhum de vocês me quer contar uma história de embalar? Oh, deram-me carne. Dun, 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 dun. Isso é o outro do Daiki. Dun, 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 dun. Ah. Ah, pois é. Será que faço save aqui? Ei, bora fazer save scam. Bora ser save scammers, meu. Morreu. Ui. É mesmo Mind Restore que eu preciso. Hard ring. Ainda bem que sou save scammer. Ah, puta que me pariu. Oh! That was not cool. LOL. Hey, uma potia. Should I eat the meat? Should I beat the meat? What do you guys think? Should I beat the meat? Is not much.
Vai ser muita coisa para ver. E provavelmente posso desistir. Como é que ganhas em desistir? Mais meat? Ah. Mas espera. É- Oh. Não me digas, vais por baixo. E esse é o Skeletor. É bué overwhelming. Muito poderoso aquele. Vou ficar à espera. Ok. Quer dizer que não precisava das magias para estas putas. Vai meter magia na rua, puta. Ai, puta. O jogador. Espera aí, podes levar com stone armas na cara. Sorry. Ok, já me fodi. Half health. É bom? Deve ser. Espera. Recebes damage de bocados das pedras? It's crazy. Oh man, eu pensei que estou safe ali. Espera, deve dar. Como é que não estou a ver? Pois, estou safe, sim. I just gotta be real close. Filha- Ah! Oh, acabou. Se não ter som.
É incrível. Defense Wily. Era fixe ter muita mais defense. Era. Acho que tira-me diff. Estou em modo jogador muito louco. Eu estou em modo jogador muito louco. Vou experimentar ter Better Defense. Ah, só tenho um. Tira-me luck porque. Curse. Which arm it's on? Vou mudar os meus equipes. Ah, mas agora já não deu one shot a alguns escolhidos. Seria muito importante que não acontecesse. Man. Aqueles esqueletos não morrerem em one shot é muito belele. Muito belele. Pocket trees? Oh. Minha nova estratégia. Shit. The power of stone. Pocket pride. Cook o triste desse. E se eu comer um frango? Estes esqueletos também têm uma coisa. São super poderosos. Traição. Tu viste esta? E agora não vou receber o Cocatriz.
Foda-se. Ai. Pressing up does this. Alert. Estou muito freak. Ai, para de carrar. Correct space. Estou a ver. Muito. Wait. Tapa-te. I'm gonna be the first one to say this. How the fuck do you even depois daquilo tudo, como é que tu sobrevives àqueles 30 caca demons ali? A cow duty, cow fucking duty shop. Dizem os leigos. Acho que não jogamos o jogo depois. Calma. Como é que sai deste? What the fuck? Esquece. É, estava muito difícil aquela coisa. A tua gráfica nova dá para jogar isto?
Já instalaste o Crysis? É a primeira coisa que se instala em gráficas novas. Isto-me cá um metal cantador, meu. Feliz por ti, maninho. Já estiveste a testar. O meu cérebro desliga-se às vezes enquanto eu já tenho mesmo muito sono. Então é mesmo interessante sentir que a meio de cada estas coisas o meu cérebro desliga-se e depois volta. Ok, vamos ter a concentrar. É mesmo engraçado, eu sinto-me super errático, mas sinto que não consigo. Eu senti este. Não consigo impedir. Lembro-me de sentir isto quando estava bêbado. Não vou conseguir subir dos 900 hoje. Não dá, o cérebro desliga a meio. É mesmo engraçado.
É mesmo funny, Aleph. Tem 901 à rasca. E o cérebro desliga a meio. Está tudo bem, depois é tipo. Early. Mas conseguiu 900. That's good. Não pensei que fosse conseguir 900. Ui, tive muitos too late. Yeah. E pois estava. Senti. Dias. Early. Senti isso. Mesmo com early. E aí, isto senti tanto. Mas o resto foi tudo mais ou menos. É sempre a bater na batida, maninho, mas não. Foram bem. Já não aguento mais. Tenho que pensar. Tenho que deitar tarde. Tenho acordado cedo. Está na hora de tentar ter uma noite. See you too, dude. Love you. Appreciate. Have fun with the new graphics card, bruh. Beijinho.